Oi, gente, vamos lá para mais uma aula, tá? Se tiver ruído, esse tipo de coisa, porque eu tenho três ventiladores aqui direcionados para mim, com a janela aberta, porque tá muito calor mesmo, tá? Então, baseada aqui, ó, essa é a parte 3, tá? De auxílio da quinzena um, tá? Que vocês têm que entregar até dia 16 desse mês, se eu não me engano, tá? Lá da listinha de vocês. Então, qualquer ruído é porque o ambiente não tá bacana mesmo, tá? Tá muito calor e eu não consigo gravar aqui no calor, tá? Então, vamos lá. Essa parte 3 é baseada nas últimas perguntas que eu vi lá vocês fazendo no fórum de tira dúvidas do professor, tá bom? Então, eu vi que vocês estão com dúvidas em números na forma mista. Eu acredito que eu vou gravar um vídeo de números de forma mista e outros sobre as outras dúvidas lá, eu acho que é frações equivalentes, tá? Mas vamos ver aqui quanto é que vai ficar esse vídeo aqui, tá? Então, vamos seguir. A gente vai ter. Primeiro, a gente tem que pensar: o que que é uma coisa mista? Misto, né? O que que é um misto quente, né? Um misto quente é um sanduíche que tem queijo e presunto, né? E aí forma um misto quente. Ou seja, tem duas coisas diferentes se juntando para formar uma só. Outro exemplo de misto é lá quando a gente vai jogar alguma coisa na educação física, na época da educação física, que a gente fazia educação física, que juntava meninos e meninas no mesmo time, né? E aí isso era um time misto de queimada, de futebol, né? De vôlei, quando tinha meninos e meninas jogando no mesmo time, tá? Então, misto é quando a gente mistura as coisas, né? E então, quando a gente tem números na forma mista, o que que a gente tem? A gente vai ter um número inteiro junto com um número fracionário, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui 2, um quarto, né? Então, a gente tem aqui, ó, a forma fracionária, e aqui a gente tem um número inteiro, a parte inteira da fração, né? E tudo isso daqui se transforma em um número da forma mista ou em números mistos, tá? Dependendo do livro que tu vai utilizar, tá? Pode ser número misto, se eu não me engano, é assim que tá na apostila, ou número na forma mista, beleza? Na forma mista, belezota. Então, vamos seguir aí, né? Então, a gente tem um número inteiro e um número fracionário, tá? E vamos resolver aqui algumas questões envolvendo isso, né? Como que a gente pode, o que que a gente tem aqui de números fracionários, esse tipo de coisa, como é que isso pode aparecer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número diga, vamos fazer assim, diga quanto é um, um quarto de dia, né? Então, a gente está vendo aqui que a gente tem um número misto, né? A gente está com um número misto, onde isso daqui, esse um sozinho é a parte inteira, e esse um quarto é a parte fracionária.
Então, a gente tem a junção de números de diferentes formas, então a gente tem um número misto. Beleza, vamos começar pela fração. Lembra que lá na parte um eu falei para vocês que di na matemática significa multiplicação, né? Multiplicação, beleza. Então, se a gente tem aqui 1/4 de dia, então a gente já sabe que vai rolar aí uma multiplicação. Bom, diga quanto é 1/4 de dia em horas, tá? Esqueci de colocar aqui. Beleza, o que que a gente aprendeu lá em unidades de medida? Que um dia, um dia tem quanto? 24 horas, né? Beleza, então eu já sei que um dia tem 24 horas. Então, a parte inteira aqui já está respondida, né? 24 horas. Agora vamos descobrir um quarto. 1/4 de dia. 1/4 de um dia em horas. Né? Vamos traduzir isso aqui para matemática. Se di significa multiplicação na matemática, então vai ficar 1/4 de, que no caso é multiplicação, 24 horas. Então, ó, 24. Então, multiplicação de frações. Tá vendo como tudo é uma reação em cadeia? Não dá para pular um assunto, né? A gente sempre vai precisar de novos assuntos, dos assuntos antigos para seguir, né? Então, a multiplicação de frações, o que que a gente faz? O objetivo é transformar em uma única fração. Então, 1 vezes 24 é 24. 4 vezes 1, que é o número que está aqui embaixo, né? Embaixo de todo o número está escondido o número 1. Então, dá 4. 24 sobre 4. E o que que é uma fração? Toda fração é uma divisão. Então, 24 sobre 4 é a mesma coisa que 24 dividido por 4. Vamos pegar aqui o 24. Lá na tabuada de 4, quem é que chega mais perto do 24 ou que resulte em 24? 4, 8, 12 é o 6, né? Então, ó, 6 vezes 4 é 24. 24 menos 24 é zero. Se o resto é zero, isso aqui é uma divisão exata. Então, 24 quartos é igual a 6, né? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou mudar até a cor para dar uma destacada. Vou colocar aqui de vermelho. Então, a resposta, 1/4 de 24 horas, perdão, de um dia, que também é 24 horas, né? Então, não estava de todo errado. Em horas é o quê, gente? É 24 mais 6, que é igual a 30 horas. Beleza? Vamos seguir aí para mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui eu vou ter 5/6 de dia. Quanto isso é em horas? Né? Então, eu tenho aqui um eu já sei, né? Esse umzinho aqui, eu já sei que ele é 24 horas. E quanto que é 5/6 de 24 horas? Traduzindo para matemática, é 5/6 vezes 24. Então, ó, vamos transformar em uma única fração. 5 vezes 24, vou colocar aqui para ficar bem explicadinho. 5 vezes 24
6 vezes 1, porque embaixo do 24 está o número 1. Qualquer número sozinho sempre vai ter embaixo o número 1 escondido. Então, quanto que é 5 vezes 24? Vamos fazer aqui na mão mesmo, sem calculadora. Confere na calculadora, mas manda na lista a tua resolução aqui com bastante cálculo, tá? 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 120. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que esse bichinho aqui é igual a 120 sobre 6. E 120 sobre 6 é a mesma coisa que 120 dividido por 6. Então, vou pegar aqui o 12. Na tabuada de 12, quem chega mais perto, perdão, na tabuada de 6, quem chega mais perto do 12 é o número 2, porque 2 vezes 6 é igual a 12. 12 menos 12 é 0. Aí eu puxo esse 0. 0 vezes 6 é 0. Pronto. Ó, resto 0, temos uma divisão exata. Então, 120 sobre 6 é igual a 20. Então, vou mudar de cor aqui. 5 sextos de 24 horas ou de um dia. Tá, vou colocar de um dia, melhor. De um dia em horas é igual a quem? A 24 mais 20, que é igual a 44 horas. Beleza? Ok. Vamos então aqui para frações equivalentes. O que que é uma fração ser equivalente? O que que é ser equivalente? Ah, o meu pensamento é sobre, sei lá, sobre alguma coisa é equivalente a da minha melhor amiga. Então, o que que isso significa? Que eu e a minha melhor amiga pensamos iguais. Se a gente colocar na calculadora os nossos pensamentos, vai dar o mesmo resultado. Então, isso é que é frações equivalentes. São frações expressas, elas estão expressas ou escritas de forma diferente, vírgula, mas que tem o mesmo valor numérico. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 4 sextos. Como que eu descubro uma fração equivalente a 4 sextos? Eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Vamos ressaltar aqui, vamos fazer uma observação importante. O que é 2 sobre 2? Se toda fração é uma divisão, então 2 sobre 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o que no fundo eu estou fazendo para descobrir uma fração equivalente? Eu estou multiplicando pelo número 1. Então, isso comprova e deixa claro que a fração equivalente que eu vou descobrir aqui, de fato é equivalente porque eu estou multiplicando por 1 e tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, continuando aqui, eu vou pegar 4 sextos e vou multiplicar pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo, que a grosso modo, digamos assim, é igual a 1, né? Então, eu não estou mudando o valor numérico aqui. O importante é que o número que eu multiplique em cima, eu também multiplique embaixo, tá? Então, 4 vezes 2, 6 vezes 2.
4 vezes 2 é 8, 6 vezes 2 é 12. Beleza. Então, 4 sextos e 8 sobre 12 são equivalentes. Beleza. Ok. Eu vou apagar essa partezinha aqui de amarelo e vou mostrar outra fração equivalente a 4 sextos. Existe um processo chamado simplificação de frações, né? Para ter chegado já nesse ponto da lista, com certeza já foi abordado pelo professor, né? Então, o que é o ato de simplificar? É tu dividir uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número, né? Então, eu vou fazer essa separação. Então, eu posso também achar uma fração equivalente a 4 sextos simplificando. Então, o que é que eu vou fazer? Qual número eu consigo dividir o 4 e o 6 ao mesmo tempo? Bom, se 4 e 6 são números pares, então, de certeza, eu consigo dividir o 4 por 2 e o 6 por 2 também ao mesmo tempo. O importante na equivalência, em encontrar frações equivalentes, é que tanto em cima quanto embaixo, a operação, seja de multiplicação, seja de divisão, sejam usados os mesmos números, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido por 2 é 3. Então, o que a gente descobriu aqui? Que 4 sextos e 2 terços são equivalentes. Então, o que a gente descobriu ao fim de tudo isso? 4 sextos, 8 sobre 12 e 2 terços são equivalentes, ou seja, são o mesmo número representado de formas diferentes. Como eu posso saber se eu acertei? Ué, se é uma divisão, coloca 4 dividido por 6, tu vai descobrir o número aí. 8 dividido por 12, tu vai descobrir o número. E 2 dividido por 12, por 3, né? Tu também vai descobrir um determinado número. Se tu for fazendo o braço ou na calculadora, é indiferente nesse caso. Mas o importante é que esses números que tu encontrar na calculadora ou resolvendo no braço sejam iguais. Se eles não forem iguais, então essas frações não serão equivalentes, tá? Esse número e esse número e esse número, no fundo, é o mesmo número escrito de forma diferente, beleza? Ah, deixa eu lembrar mais aqui. O que vocês colocaram? Lembra que teve de as dúvidas que vocês tiveram? Vamos lá. Vamos simplificar mais um pouco as frações, encontrar suas frações equivalentes, esse tipo de coisa. Eu lembro que tinha bastante dúvida lá. Vamos aqui achar um monte de formas de fração equivalente a um número interessante. 60 sobre 150. Vamos achar aqui números equivalentes a isso. Então, eu vou botar aqui o primeiro. E só de olhar a gente já vê. 60 sobre 150, né? Quando a gente tem um zero embaixo e um zero em cima, na verdade, a quantidade de zeros que eu tiver embaixo, eu posso cortar em cima. Então, se aqui tem um zero, eu vou poder cortar um zero aqui em cima. Então, vai ficar 6 sobre 15, tá? Então, eu já achei a primeira fração equivalente a 60 sobre 156 sobre 15. Ou seja, todas elas são o mesmo valor, que eu vou chamar de x, tá bom? Só para representar. Então, 60 sobre 150 e 6 sobre 15 são equivalentes. Elas têm o mesmo valor numérico.
Outra forma, 60 sobre 150, todo número que termina com zero, de certeza é um número par, né? E se é um número par, então ele é divisível por 2. Então, eu venho aqui, ó, e simplifico por 2. Eu pego 60 e divido por 2, que eu descubro que não é 30, na verdade é 15. É, eu trocando tudo, que não é 15, na verdade é 30. 150 dividido por 2 é igual a 75. Então, esses valores aqui, ó, são os mesmos, tá? Outro, que aí eu já falo alguns critérios de divisibilidade para vocês, né? Então, a gente trabalha vários assuntos em um só vídeo. 60 sobre 150. Quando eu tenho números que os seus algarismos somam 3, 6 ou 9, então, de certeza, esse número é divisível por 3. Então, aqui, ó, no 60, o 60 é formado pelos algarismos 6 e 0. 6 mais 0 é igual a 6. Então, de certeza, o 60 é divisível por 3. O 150, ele é formado pelos algarismos 1, 5 e 0. 1 mais 5 mais 0 dá 6. Então, de certeza, isso aqui é divisível por 3. Então, 60 dividido por 3 é igual a 20, né? E 150 dividido por 3 é igual a 50. Então, ó, mais uma fração equivalente a 60 sobre 150, tá? E aí, para achar outras e outras frações, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, por 3 em cima e embaixo, e assim por diante, tá? Vamos simplificar 60 sobre 150 o máximo que a gente puder, tá? Então, já achei aqui 3 frações equivalentes. Então, eu espero que tenha dado de entender que isso é igual a isso, que por sua vez é igual a isso, que por sua vez é igual a isso, e esse é igual a esse. Todo mundo aqui é igual, tá? Eu só esqueci o nome da propriedade que fala sobre isso, tá? Vamos lá. 60 sobre 150. Vamos simplificar o máximo possível, né? Beleza. 60 sobre 150. Eu já olho aqui os zerinhos, né? Se eu tenho um zero embaixo, eu posso cortar um em cima também. Então, aqui já ficou 6 sobre 15, né? 6 é um número par, mas 15 não é um número par. Só são números pares os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, né? Então, 15 não entra nesse critério. Vamos para o próximo critério, que é o do número 3. 6 é divisível por 3, né? Porque a soma dos algarismos resultou em 6. E o 15? O 15 ele é formado pelos algarismos 1 e 5. E 1 mais 5 é igual a 6, então a gente já sabe que isso daqui vai ser divisível por 3. O que é ser divisível? É quando tu divide um número por outro número e aquela divisão dá resto igual a zero, tá? Dá uma divisão exata. Por isso que quando eu faço lá as divisões aqui no braço, com vocês aqui, eu sempre anoto o que é exato e não exato, tá? Esse critério de saber o que é exato, não exato, o papel do resto em uma divisão é fundamental, tá? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Dá para eu dividir o 2 e o 5 por algum número ao mesmo tempo? Não, né? Inclusive, o 2 é um número primo e o 5 também. E o que é ser número primo? É ele só ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ó, se terminou em 2 números primos, consequentemente, a gente já chegou no fim da simplificação. E o fim da simplificação se chama o quê? Forma irredutível
ou fração irredutível, tá? Então, o que que é simplificar? É tu ir dividindo o numerador e o denominador pelos mesmos números ao mesmo tempo, até tu chegar à forma irredutível ou à fração irredutível. Quando eu chego no ponto que eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número ao mesmo tempo, então eu cheguei na forma irredutível ou na fração irredutível. Beleza? Bom, eu vou encerrar a aula aqui. Aqui eu passei esses macetes, essas dúvidas aí para vocês. Eu vou continuar de olho lá no fórum, tá? Para ver as dúvidas que vocês têm, beleza? E, se eu não me engano, é até dia 16 para vocês entregarem aí a lista, tá? Então, as dúvidas que forem postadas até dia 14, eu consigo sim gravar um videozinho aí para vocês tirarem dúvidas, tá? Qualquer dúvida, por favor, se comuniquem lá no fórum, tá? Tirem foto, anexem no fórum, que para eu poder gravar os vídeos baseados nas dúvidas de vocês, tá? Forte abraço para vocês e é isso. Tchau, tchau.